Olá a todos, sejam muito bem-vindos nessa conversa especial. Hoje nós temos a honra de receber uma convidada inspiradora, uma atleta que desafia os limites do corpo e da mente. Fabienne Gutan tem uma trajetória incrível na natação e está prestes a realizar o seu desafio 70 em 7, nadando 70 quilômetros em 7 dias para celebrar os seus 70 anos. Vamos falar sobre como o esporte pode transformar a qualidade de vida, contribuir para um envelhecimento saudável e especialmente para a saúde óssea. Seja muito bem-vinda, Fabienne. Muito obrigada. É uma honra estar aqui. Aliás, eu adorei o nome Abraço. É um abraço no osso. É um abraço. É o mesmo que eu levo na água todo dia. Justo. Para começar um pouco da nossa entrevista, eu queria que você dissesse como que foi a sua jornada até aqui. Quando e por que você decidiu se dedicar à natação de uma forma mais intensa? Eu vim de uma família absolutamente esportista. O meu pai era francês, minha mãe italiana, e quando meu pai chegou aqui no Brasil, ele foi um dos precursores da pesca submarina. Então, eu aprendi a nadar da seguinte forma. Ele me levou aos 4 anos de idade no barco, a uns 42 quilômetros da costa, numa ilha chamada Alcatrazes, que fica lá perto, faz parte do arquipélago da Ilha Bela, e me jogou no mar. E falou, nada. Eu afundei. Aí ele foi me buscar. Aí ele falou, ó, eu vou te jogar de novo, mas eu não vou te buscar. Então ele me jogou e eu voltei nadando. Eu nunca tive medo, primeiro porque eu estava todo dia dentro d'água, no mar, na piscina, na praia. E segundo, porque era meu pai e eu, como criança, tinha muita confiança nele, né? E eu achei aquilo sensacional, sabe? E daí o desenvolvimento para os outros esportes foi muito fácil. Então eu comecei a velejar, depois eu comecei a esquiar, fazer esqui aquático. Aí eu tinha um iole, eu remava, fazia pesca submarina, depois eu fazia pesca de currico, que eu não sei se você sabe o que é, você tem uma vara com um molinete e uma colher, que a gente chama de colher, que é feita de aço inox batido, então ele dá a impressão de ser um peixe na flor da água, porque o barco ele anda, ele não fica parado, não é pesca de fundo, é pesca para peixe de corrida. Uhum. Então todos esses esportes para mim foram formadores, né, do meu caráter, da minha personalidade e do meu autoconhecimento. Esses esportes foram muito, muito importantes para o meu autoconhecimento e desenvolvimento da minha segurança. Então, depois, em São Paulo, como eu disse, os esportes em casa eram como tomar banho para manter a higiene, dormir para poder crescer e praticar um esporte para manter a saúde. Então, eu corria, eu fazia atletismo no Esporte Clube Pinheiros, com o Pedrão, que foi o treinador do João do Pulo. Eu fiz 2 anos de atletismo lá, era corrida de 100 metros rasos e salto em distância. Mas aí eu tive uma lesão, eu parei, fiz 1 ano de tratamento, né, com fisioterapia, e eu fiquei frustrada, lógico, porque eu gostava demais disso. E eu comecei a nadar e nunca mais parei. Mas para natação absoluta, digamos assim, eu já era velha, eu já tinha 17 anos, mas eu não me incomodei com 17? isso, não. 17? É. Isso é velha, entendi. Então, realmente, o que me dá estabilidade na minha vida, que foi a construção da minha persona, sempre foram os esportes. Eu jamais poderia ser feliz sem a minha atividade física diária. E o que te motivou, então, a criar esse projeto 70 em 7? O que ele representa para você? O 77 foi assim... A minha inspiração foi uma amiga minha, que está no livro que eu fui coautora, chama Rosângela. Eu acompanhei ela a noite inteira e o dia inteiro, assim, ela nadou durante 21 horas e lá vai bolinha, porque ela fez 60 anos e nadou 60 quilômetros de uma tacada só.
há 3 anos eu desenvolvo esse trabalho de esporte, saúde e longevidade. Aí eu falei, gente, eu queria tanto dar visibilidade para os atletas masters, porque primeiro que as pessoas não sabem o que é um atleta master, então se vocês me permitem eu vou explicar. Então, o que é um atleta Toda master? modalidade esportiva determinou que a partir de uma certa idade a pessoa não tem mais aquele alto rendimento, que eu acho que isso vai ter que mudar de nome, porque atleta master também tem alto rendimento. Tem pessoas fazendo coisas, por exemplo, como a Rosângela, extraordinárias, né? E eu acho que deveria ser chamado esporte o absoluto, né? Categoria absoluta. Por exemplo, na natação você é master a partir de 25 anos, no remo a partir de 35, na corrida de rua a partir de 30 e assim vai. Estou chocada. Esse é o master. Isso também vai ter que mudar, porque cada vez mais nós estamos tendo atletas absolutos que estão tendo resultados cada vez mais longevos dentro da performance deles. E esse trabalho que eu desenvolvo há 3 anos, ele é todo baseado em pesquisas acadêmicas que eu, como franco-brasileira, eu puxo tudo da França, porque lá tem muita coisa, muito material e muito interessante. E aí eu vi num livro de um pesquisador acadêmico maravilhoso, que ele escreveu um livro só sobre os atletas masters, né? Que uma das coisas mais difíceis e complicadas com o passar do tempo, sobretudo a partir dos 55, 60 anos, é a recuperação de um dia para o outro. Uhum. Então eu fiquei pensando, falei assim, poxa, então vamos lá, né? Eu vou testar isso. Eu vou nadar 10 quilômetros por dia, durante 7 dias no mar, para ver, eu vou trabalhar essa problemática de recuperação de um dia para o outro. E realmente, quando eu comecei os treinos específicos para isso, nossa, no começo eu chegava em casa, eu estava destruída. Mas depois eu fui vendo, né, que essa minha recuperação, ela começou a ficar mais fácil. Também os treinos sempre foram muito puxados, né? Mas eu fui lendo toda a pesquisa desse pessoal e então nós temos 3 coisas: treinamento, alimentação e descanso. Essencial, né? Essencial. É a tríade, né? É o tripé do negócio. Então, baseado nisso, então eu tenho uma equipe por trás de mim, eu tenho o treinador, o Samir, tenho a minha treinadora na beira da piscina, né, a Bia, tem a treinadora da musculação, eu faço musculação, tento fazer 3 vezes por semana, nado 5 a 6 vezes por semana, e tenho nutricionista, fisioterapeuta, médico, enfim. Ou seja, além da natação, você tem um treino de força, né? Um treino resistido também, né? É super importante. Não se consegue fazer um esporte de alto rendimento sem modificar o estímulo para a musculatura, né? Para a recuperação. Eu nunca eu não conheço nenhum nadador que goste de fazer musculação, mas eu não gostava. Só que aí a Carol falou assim, Fabiana, é muito importante. Primeiro porque você vai rodar muito o ombro durante muitos dias e tal e tal. E segundo porque você precisa de força. E realmente eu tinha muito medo, porque as poucas vezes que eu fiz musculação eu me lesionei. Por desconhecimento, por falta de acompanhamento, tá? De um profissional assim que estivesse interessado no que eu estava fazendo, né? Então eu sou muito cuidadosa em todos os movimentos, e a Carol é uma pessoa maravilhosa, porque quando ela manda o treino pra gente, ela manda junto com o filme todos os movimentos. Então eu pego aquele filme, fico estudando e faço todos os movimentos, porque eles fazem bem devagar para a gente aprender o pulso, né? Não é para dobrar, não é para fazer assim, não é para fazer assado. Então eu adquiri confiança, né? E sigo a cartilha assim direitinho. E eu senti
uma diferença enorme. Melhora de performance física mesmo com a musculação. Sim, né? Por exemplo, eu sempre tive uma boa técnica, tá? Uma muito boa técnica. Mas depois que eu comecei a fazer musculação, eu comecei a perceber, por exemplo, que a minha fase aérea, né, devido à musculatura, eu tinha muito mais controle da entrada da mão, do braço, tá? Da puxada. Então, a minha puxada, ela não, porque eu tinha mais força para manter ela, né? Então, são detalhes, mas que com o exercício que é muito repetitivo, ele é extremamente importante para não ter lesão. E sobre a alimentação, qual que você acha que é o papel da alimentação É dentro fundamental. do seu treino? Eu como muito, eu tenho uma facilidade para emagrecer, para perder peso, e eu não posso, eu tenho que tomar cuidado com isso, porque para você nadar os 7 dias, você tem que manter essa massa muscular e esses carboidratos, né, constantemente. Então eu tenho que tomar cuidado com isso, porque eu me peso todo dia e eu tenho percebido que todo dia eu estou perdendo de 150 a 200 gramas por dia. Depois desses treinos. Então eu tenho que repor isso. Eu já emagreci 2 quilos e eu tenho que parar por aqui, né? Porque esse desafio não é só a recuperação também depende, né, da força que eu tenho muscular, mas também da alimentação que está me suprindo, né, a energia que eu gasto. E na piscina é uma coisa, no mar é outra, né? Então, água salgada, onda, correnteza, vento, sol, tudo isso a gente tem que botar no papel, né? Perfeito. Acho que essas duas coisas que você falou são muito importantes também quando a gente está falando em relação à saúde do osso, né, no geral, e das articulações. Primeiramente porque falando sobre nutrição, a gente tem que ter uma quantidade de carboidrato suficiente para não perder peso, né, e não perder massa óssea. A gente precisa ter a quantidade de proteína suficiente para também não ter uma perda de massa muscular, o que também vai carregando a massa óssea junto, né? Além disso, falando do osso especificamente, né, a gente precisa de uma boa ingestão de cálcio, né? Então, principalmente de leite e derivados, pelo menos 3 porções diárias, sendo que se a gente não tiver essa ingestão, é interessante fazer um grau de suplementação e com certeza ter uma vitamina D adequada, porque eu acho que para você não falta, né? Não. Pensa uma pessoa que toma bastante sol, tá sempre exposta, né? Mas uma lembrança em relação à vitamina D, que apesar de que a gente tem uma produção na pele da vitamina D, a pele madura, que tem um pouco mais de reentrâncias, às vezes a gente não tem a quantidade suficiente de vitamina D que a gente teria numa pele que não tenha reentrâncias, por exemplo. Então pode ser que mesmo quem toma sol o suficiente na sua idade, acaba que não tenha o grau adequado de vitamina D no sangue, que é o que a gente presume de ser de 30 nanogramas por ml para melhorar a saúde óssea, né? Para quem tem fator de risco. Então, com certeza, esses acompanhamentos médicos e nutricionais que você faz, veem, né, todas essas alterações e todos esses exames, né, que fazem de todo o acompanhamento. O meu nutricionista é o Luiz Fernando e um médico que me acompanha, o Dr. Jorge, a Bibi. Eu acabei de fazer 40 exames, né, laboratoriais para saber tudo, né? Ótimo. É incrível, tá tudo certinho. Ou seja, gente, quando a gente fala que o básico funciona, o básico bem feito é a base da nossa saúde, as pessoas às vezes não acreditam. Aqui a gente tem um exemplo vivo. Uma pessoa que se exercita diariamente, que faz uma dieta
diária adequada, com cuidado, né? Além de uma questão, com certeza, que você cuida da sua saúde mental, até porque o exercício físico também cuida da saúde mental, isso tudo faz com que a gente tenha uma base suficiente para que você diminua muito a chance de ter doenças crônicas, né? Então, sim, na sua idade, a gente tem muita prevalência de hipertensão, diabetes, colesterol, sim, alto, né? E da própria osteoporose. Eu teria aí pelo menos 30, 40% da população aí acima de 70 anos vai ter uma fratura por fragilidade. Então, esses cuidados que a gente tem hoje em dia de dieta e exercício físico, parece que é bobeira, parece que é ladainha, não é bobeira não, mas pelo faz amor de Deus, muita diferença no dia a dia. E você já teve alguma lesão, conforme, né? Você contou da sua lesão no atletismo. Olha, e na natação? Eu tive o que eles chamam de congelamento de ombros, né? Que é extremamente dolorido, né? Então, eu voltei para São Paulo e fui visitar um fisioterapeuta amigo meu, que é nadador também, que me botou no eixo, né? Levei mais ou menos 1 ano e meio para voltar ao normal. E desde então, nunca mais tive nada. Eu nunca quebrei nada, nunca tive lesão nenhuma, mas talvez tenha sido justamente o fato de eu, desde os 4 anos de idade, ter feito uma porção de esportes que exigiam movimentos completamente diferentes. Então, digamos assim, que eu tenha trabalhado todo o multiarticular, multidisciplinar. Isso, praticamente, multidisciplinar. Né? Sim. Então, quando você esquia, você precisa da mobilidade, sobretudo dos joelhos, né? É um esporte que exige muito do joelho, mas também do abdômen. Quando você rema, né, você precisa daqui, do ombro e tudo mais. E assim vai, né? A natação, que é um esporte completo. A musculação, ela é muito importante, eu acho que para o nadador também, porque a natação não tem impacto. E me parece que os ossos precisam de certo impacto para se regenerar. Exatamente. E a questão é que, assim, com certeza a gente precisa de vários estímulos, sim, ao longo da vida. Então, a gente precisa de um estímulo aeróbico, que vai gastar, sim, o cardiovascular. A gente precisa de exercícios resistidos, que são os exercícios de força que não precisam ser especificamente musculação. Por exemplo, o remo usa, sim, bastante força, né? Alguns outros esportes usam bastante força. Corrida, né? Dessa parte de fazer os impactos, de treinar o cardiovascular, e também a gente precisa de exercícios de equilíbrio. E assim, quanto mais a idade vai passando, mais a gente precisa desses exercícios de equilíbrio, porque a gente diminui assim o risco de queda. E a natação especificamente, apesar de ser um exercício excelente do ponto de vista de musculatura, de perda de peso, de capacidade física, pulmonar e cardíaca, ele não é um exercício que cria impacto no osso. E nem o ciclismo. Então, para todo mundo que nada muito, que faz muita bicicleta, precisa de algum tipo de exercício no solo ou, no mínimo, algum tipo de musculação que faça com que a gente tenha um, sim, fortalecimento articular. Esse fortalecimento articular faz com que a gente dê estímulo ao osso. E esse, certo, estímulo ao osso é uma das coisas que faz com que a gente cresça. Possivelmente, você, tendo desde cedo feito o exercício físico, você teve estímulo para o seu osso desde pequena. Então, você atingiu a sua capacidade máxima óssea, o que te diminui muito o risco de fraturas no futuro, além de toda a questão que você tem feito, entendi, ao longo da vida. Então, de novo, o básico bem feito. Você sente que a sua resistência, a capacidade física mudaram ao longo dos anos? Como que você lidou com essas mudanças? E eu gostaria que você começasse a comentar desde a menopausa. Da menopausa para frente, ou se antes da menopausa você já teve sentido alguma diferença nos seus treinos? Poxa, é difícil de responder isso, porque eu vou falar algo muito interessante. Menopausa é um assunto tabu, até hoje. Imagina na minha época o que não era. Eu nem sabia o que era isso. Eu vivi a minha menopausa absolutamente ignorante, solitária. Eu tinha aqueles calores que eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo comigo. E como eu sempre treinei demais,
Foi uma coisa assim que não teve um impacto muito grande na minha vida. Eu tinha sim um desconforto enorme à noite, né? Quando eu acordava com aqueles calores horríveis, mas fora isso, eu nem percebi se eu tinha muita irritabilidade, se eu estava... Realmente não percebeu eu não muito. tenho lembrança disso. Atividade física regular ameniza os sintomas de menopausa. Para quem está sofrendo, gente, anota isso daí, veja o exemplo. Até porque, como eu treinava demais, eu chegava em casa calminha, né? Aliás, eu gostaria de dizer que eu não conheço nenhum treinador, nenhum nadador estressado. Não conheço. Então, podem nadar que vocês vão ficar super jóia. Ou seja, você acha que a atividade física, e talvez não só o nadador, melhora o humor também, né? A saúde mental. Completamente. E poderia ser até utilizado como uma ferramenta de tratamento de ansiedade, depressão, irritabilidade, né? Sim. Com certeza. Olha, eu tive uma infância, uma adolescência e depois uma vida excepcional, maravilhosa. Mas os meus melhores momentos foram nos meus treinos diários com uma turma que nós nadamos juntos todos os dias durante mais de 10 anos. A gente nadava das 15 para 6 até as 8h15. Eu saía de lá, eu não tinha dor no corpo, eu tinha dor na cara de tanta risada, sabe? Porque era assim... Ninguém se leva a sério, todo mundo dá risada, todo mundo tira sarro de todo mundo. Era muito, muito bacana mesmo, né? Então, eu acho que eu tenho certeza. Eu tenho um programa no YouTube chamado Poder do Esporte. E eu tenho vários programas que eu fiz com pessoas, por exemplo, que tiveram depressão, que saíram dela por conta do esporte, pessoas que tiveram um casamento abusivo e saíram disso através da corrida de rua. Hoje, essa mulher montou um grupo de mulheres, tem mais de 350 mulheres no grupo dela e, pasme, a maioria tem esse problema. Então, nós mulheres ainda temos muitas coisas, sabe, a tirar do escondidinho, né, e a botar à tona, né, esses relacionamentos abusivos que causam síndrome do pânico, que causam depressão. Essas pessoas todas conseguiram sair disso graças ao esporte. E você acha que, por exemplo, ser mulher no esporte é diferente de ser homem? Como que você vê esse posicionamento feminino? Né? Sim. Até hoje as pesquisas indicam que o esporte é um mundo masculino. Ainda, tá? Então nós temos todos os cargos principais que são só dos homens, a maioria dos treinadores são homens, a maioria dos árbitros são homens, a maioria dos organizadores de eventos são homens, a maioria dos escritórios de marketing esportivo está na mão de homens, tá? Então, o espaço da mulher dentro do esporte, ele tem que ser batalhado. Você tem que fazer frente a ele. E eu diria que com a idade piora, porque a gente enfrenta o machismo. O que essa mulher está fazendo aqui no meio dos homens, no esporte, por ser mulher e por ser, digamos assim, né? Experiente, né? Então, eu ouvi muito essa velha, eu ouvi muito isso. Tenho relatos de mulheres que falaram que chegaram a ser, assim, agredidas fisicamente. Sofreram empurrões, sofreram cotovelados, sofreram um monte de coisa. E não só na natação, né? No esporte de corrida de montanha, em tudo quanto é lado. Para ver se diminui um pouco esse territorialismo, sabe, que eles criaram no esporte.
Ou seja, né, assim, para a mulher é até mais difícil começar a fazer um esporte, se inserir dentro das competições, né, de fazer essa participação. Eu acho assim, Ana Clara, que as pessoas, por exemplo, as mulheres ou os homens que não... Isso é muito importante, eu acho, ao meu ver, né? E também está comprovado, né? Quem quiser começar a praticar um esporte, por favor, todos vocês queiram começar a praticar um esporte, a primeira coisa é descobrir o esporte que você gosta. Não adianta ir atrás, o meu namorado corre, então também vou correr. Mas você não gosta de correr, você não vai durar. Então eu vou fazer academia. Não, você tem que escolher um esporte que te agrade, com o qual você se reconheça, que você se sinta bem, né? Que você tenha prazer em fazê-lo, né? E a segunda coisa muito importante é a integração num grupo. Porque o grupo, no começo, ele vai ser de muita ajuda para você não largar aquilo que você começou. Sempre vai ter o colega que vai te chamar, pô, você não veio ontem? Vamos lá, para com isso, vem para cá. Então, uma rede de apoio, né? Esse apoio, ele é fundamental para a pessoa não largar o esporte. E também nunca é tarde para começar, né? Nunca. Obviamente nunca. Você começou com 4 anos, mas eu tenho umas pacientes que começaram a fazer exercício aos 60, Sim. aos 70 anos e que conseguiram Sim. entrar num ritmo interessante, numa rotina legal. Tem mulheres que começaram a nadar aos 40, 50 anos e hoje fazem competições de 20 quilômetros. Nunca é tarde. Nunca é tarde para começar e, na verdade, a gente nunca deveria parar. A gente tem uma brincadeira no nosso grupo de osteoporose que a gente fala que exercício físico a gente faz até 15 minutos antes de morrer. Sim. É para sempre. Isso ajuda muito a nossa saúde. E finalizando aqui, Fabiane, você recentemente lançou um livro, né? Esse projeto é maravilhoso porque eu conheci a Andrea Roma, que é a CEO da editora Líder, né, desse livro aqui. Ela lançou só mulheres. Somos, então, 26 coautoras. E tem 20 modalidades diferentes. Então, tem uma remadora, tem uma saltadora com vara, tem a Carol, que é mergulhadora de apneia, tem a Carla Moreno, que é triatleta, tem ultramaratonistas aquáticas, ultramaratonistas de corrida, tem a Suzana Schnardoff, que é uma coisa assim excepcional. Ela tem uma doença degenerativa e ela foi diagnosticada, né, com essa doença e só chegaram à conclusão do diagnóstico correto 2 anos depois. E o diagnóstico dela foi que ela tinha um X de anos diante dela, não mais do que isso. E ela resolveu que não seria assim. E ela começou a nadar, ela era triatleta, ela começou a nadar e ela tem uma sobrevida de quase 18, 19 anos. E ela é para-atleta. Então, o esporte, né, ressignifica e ajuda, né? Olha só como o esporte é poderoso. Com certeza. Bom, Fabiane, foi um privilégio aqui ouvir essa história. Muito obrigada. E eu gostei muito da gente conseguir conversar também um pouco sobre o papel do esporte na saúde e da saúde no esporte, né? Tudo isso. E eu gostaria, se você tiver uma frase final para falar aí para quem está assistindo a gente, você tem alguma inspiração, alguma motivação? Eu só gostaria de dizer que o livro chama-se Mulheres Masters no Esporte. Quem quiser comprar, tá à disposição aqui na Editora Líder. O que eu diria para as pessoas gente, a gente tem uma obrigação com a gente. A saúde, ela não é um fim, a saúde é um meio que você tem que praticar diariamente para nunca ficar doente. É muito triste você perceber que você... Porque o fato de não ficar doente não quer dizer que você tenha saúde. Uhum. Então, você tem que cuidar dessa saúde diariamente para você conseguir chegar
na idade que eu estou, por exemplo, com vitalidade, com ânimo, com senso de humor, com amigos, com apetite, com vontade de viver, né? Eu não me privo de absolutamente nada. Eu sou uma pessoa ousada, às vezes assim um pouco ousada, um pouco demais, mas eu me jogo. Tenho o nosso cognitivo, ele é muito preservado através dos esportes, né? Então, eu sempre digo, cuidem da sua saúde para vocês chegarem na minha idade sem dependência, com autonomia, porque quanto mais autonomia você tiver ao longo da sua vida, melhora a sua qualidade de vida. O que adianta você viver até os 90, mas desde os 60 está numa cadeira de rodas? Então, esse o grande X da questão. É a gente praticar um esporte consciente de que o esporte não é um lazer, ele é um lazer também, mas ele é sobretudo um remédio, tá? Que você toma diariamente para preservar a sua longevidade com qualidade de vida. Bom, agradecemos a sua participação, Fabienne, a todo mundo que esteve presente aqui na nossa entrevista. Foi muito gostoso eu conseguir conversar sobre saúde e que essa conversa consiga motivar quem ainda não está motivado a fazer atividade física, a garantir independência na sua longevidade. Obrigada.